primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de Filosofia do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a nossa aula de número 1, nosso objeto de conhecimento, formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento. Desenvolvimento do método científico, sobretudo nas áreas de ciências humanas e sociais aplicadas, e suas contribuições no tempo e no espaço. Compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. No detalhamento, a nossa aula é a filosofia, áreas de estudo, divisão histórica. Preparados então? Venham comigo e vamos à nossa aula. Filosofia. Que bicho papão é esse, né? De onde vem essa ideia da filosofia? Vamos entender um pouquinho, né? Essa maneira de pensar, né? Essa postura diante do mundo. Essa é a ideia da filosofia, tá? Antes de mais nada, a filosofia, ela é uma forma de quê? De observar a realidade que procura pensar os acontecimentos além da sua aparência imediata. Pensem bem nisso. Olha só que eu estou usando a palavra pensar aqui o tempo todo. Por quê? Porque a filosofia é isso. É uma maneira de pensar. Mas vocês já se perguntaram como pensamos? De onde vem essa ideia toda desse pensamento em si? Não é? E quando a gente faz a pergunta como pensamos, a gente sabe que faz parte do ser humano essa ideia de pensar. Só que muitas vezes nós pensamos o quê? De qualquer jeito, né? Nós temos mundos e mundos de ideias aí e que levam a essa ideia do pensar. Mas será que a gente consegue pensar sobre o pensar? Então, a ideia do pensar sobre o pensar é um pensamento filosófico. Como é esse? O que é então esse pensamento filosófico? Porque pensar todo mundo pensa, mas pensar filosoficamente já é algo muito mais complexo. Por quê? Porque eu começo a pensar sobre toda essa realidade que me cerca. Isso é muito importante a gente entender, tá? E quando eu falo desse pensamento filosófico, eu estou muito ligado a um outro tipo de pensamento que é extremamente importante, que nós chamamos de pensamento conceitual. Eu vou trabalhar com vocês nessa aula constantemente chamando a atenção disso daqui. Porque é fundamental que a gente entenda o quê? O conceito das coisas. Para que, professor, que eu tenho que entender o conceito? Para não falar besteira, né? Para não ficar na mera opinião. Para não pegar aquilo que vem das redes sociais e achar que tudo é verdade. É muito importante isso daí. O pensamento conceitual é fundamental. Você entender o conceito das coisas, né? Você vai ter o quê? Uma autoridade para dar, inclusive, a sua opinião. E não ficar só na opinião dos outros. Perfeito? Por isso que nessa aula também eu vou conversar com vocês sobre essa diferença. O que é filosofia e o que é opinião, tá? É essa a ideia. Vamos trabalhar um pouquinho esse assunto aí, porque existe sim uma diferença. E lá, daqui a pouquinho mais lá perto do final da aula, eu vou trazer para vocês isso daí. E aí vocês vão ver se vocês ficam numa mera opinião ou vocês conseguem pensar filosoficamente e conceitualmente, buscando entender o conceito daquilo que você está falando. Perfeito, então? Mas nós vamos começar então com aquela ideia. Como pensamos? Olha só, gente, aí o estranhamento, o espanto, né? Essa estranheza nos força a pensar. A criança, né? Quando ela está
descobrindo o mundo, o que ela olha? Ela olha com os olhos, né, de tudo é novidade, tudo é beleza. Ela faz as perguntas necessárias para isso, porque ela quer entender esse mundo. Então, esse estranhamento, esse espanto é muito importante. E esse mesmo tipo de estranheza e espanto frente ao mundo que provoca a filosofia. Nós, né, depois que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco isso daí. Essa estranheza, esse espanto, parece que não existe mais novidade de nada. É aí que está o problema, porque a gente precisa manter essa estranheza, esse espanto, né, diante do mundo que nos cerca. Para quê? Para filosofar, para continuar filosofando. Um momento importante, uma ideia importante desse como pensamos é a maneira como a gente entende as coisas. Olha só, cada pessoa, ela fala da sua própria perspectiva, tá? Então, o ato de pensar inclui o quê? Algo que vai além da capacidade de desenvolver metodologias que conduzem ao pensamento. Vocês estão vendo essa imagem aí que eu acho extremamente significativa. De um lado eu vejo 6, do outro lado eu estou vendo 9. Olha só como nós temos opiniões diferentes, né? Então, pensar diferente não nos transforma em inimigos. Eu posso pensar diferente, sim. Eu posso ser de um lado, ser de outro lado, né? Acreditar em algo, não acreditar em outra coisa, tá? E isso não me torna inimigo do outro que pensa diferente de mim. É muito importante entendermos isso daí. E aí, gente, olha só, através de habilidades que proporcionam esse pensar filosófico, é que a gente vai perceber isso daí. Por exemplo, nós vamos experimentar a vida através de construções e desconstruções de conceito. Oh, que bacana isso daí, né? Eu posso construir um conceito, mas eu posso desconstruir um conceito também. Eu posso mudar a maneira de pensar, eu posso mudar, né? À medida que a gente vai amadurecendo e à medida que a gente vai entendendo o conceito das coisas, a gente tem sim essa capacidade de mudar. Daí a importância da filosofia. Por isso que aquela pergunta fundamental aí, o que é a filosofia? Tá? Então a filosofia, ela é um pensamento inquieto, que não se conforma com respostas prontas e está sempre enfrentando os problemas que nos fazem pensar. Pensamento inquieto. Tá? Então, a filosofia é o quê? A faculdade de manter viva a curiosidade. Entenderam bem isso daí? É uma reflexão que, então, crítica, radical, que abrange a totalidade da realidade. Daqui a pouco eu vou focar um pouquinho mais nisso daí, nessa ideia crítica e radical aí e o total da coisa, tá? Portanto, quando nós falamos de filosofia, nós estamos falando de uma amizade pelo conhecimento ou desejo de conhecer. Tá claro isso daí, gente? Esse é o pensamento, né? Essa é a ideia da filosofia, tá? É aquela ideia que eu não estou contente com o que estaria, eu estou sempre buscando algo novo. Por isso que quando vocês entenderem o conceito da... Eu ainda nem falei ainda o conceito, olha só, a ideia conceitual, eu nem disse ainda o conceito da palavra filosofia para vocês. Vamos já falar. Porque a filosofia, ela é o quê? É uma área do conhecimento que coloca em questão o próprio conhecimento. A filosofia questiona a própria ideia de conhecer. Os filósofos, desde a antiguidade, eles tentaram entender o mundo, tá? Entender o mundo e tudo o que há nele. Seja concreto, seja abstrato, tudo isso de uma maneira conceitual. Olha aqui a ideia do conceito voltando para nós de novo, tá? Então, a proposta da filosofia é essa daí, é o entender o mundo, mas eu quero explicar o mundo, não mais com aquela ideia mitológica dos deuses. Lembra? Lá na Grécia Antiga, a gente fala da Grécia porque a ideia da filosofia, né, surge na Grécia ali por volta do século 6 a.C., né?
E aí fica viajando ali século VI, século V a.C., ali nas ilhas gregas, até chegar em Atenas, né, com Sócrates, Platão, Aristóteles, que começam a racionalizar ainda mais esse pensamento. Tá? Então, mas antes eu explicava tudo através dos mitos, os deuses. E aí, de repente, eu digo, não dá mais, eu não aceito mais essa explicação simples. Eu preciso de algo mais profundo, de algo mais conceitual, de algo mais radical, de algo mais racional. É a filosofia. Tá bom? Por isso que filósofos como Platão e Aristóteles, eles trazem um pouco essa ideia para nós. A ideia de os filósofos não cessam de se admirar, é a ideia de Platão. Os filósofos não cessam de se espantar, é a ideia de Aristóteles. Então, a ideia de se admirar e de se espantar aonde? Diante do mundo. Perfeito, então? Conseguiram entender esse momento inicial aqui, tá? Para isso, agora, finalmente, eu dei umas explanadas geral aqui da ideia da filosofia, mas agora a gente vai conversar. Vamos entender, então, esse conceito de filosofia, tá? Vamos entender agora de onde vem o termo filosofia, tá bom? Venham comigo. Vamos lá para a Grécia. Já estou aqui, né? Então, vamos continuar por aqui que eu vou trazer a Sofia para explicar para a gente. Ninguém melhor do que ela para explicar para a gente. Vem para cá, Sofia. Vamos lá. Olá, Sofia. Seja bem-vinda. Olá, professor. Obrigada. De onde você vem? Eu venho da Grécia. O que significa o seu nome? Sofia significa sabedoria. E o que o seu nome tem a ver com filosofia? É porque filo significa amizade. E como meu nome significa sabedoria, filosofia significa amor à sabedoria. Entendi, Sofia. Então explica pra gente como foi que surgiu esse nome filosofia. Ah, professor, esse nome foi dado pelo filósofo Pitágoras, quando perguntaram se ele era um sábio. Ele respondeu que não, que ele era um amigo do saber. Olha que bacana! Obrigado, Sofia, pela sua explicação. Estou à disposição, professor. Filosofia. Olha só, a Sofia explicou muito bem pra gente, né? A Sofia veio e explicou de onde surgiu o príncipe Leonte, um príncipe de uma das ilhas gregas lá, chega até Pitágoras, um dos maiores filósofos desse período, né? E grande matemático Pitágoras, né? E aí pergunta, tu és um sábio? E Pitágoras vai dizer, não, eu não sou sábio, né? Eu sou um filósofos, eu sou um amigo do saber. É por isso que eu vou convidar vocês agora para dar uma olhada no nosso quadro aqui, não é, para entender melhor isso daí. Olha só, a filosofia vem do grego, duas palavrinhas ali, filo e sofia. Filo ou filia quer dizer o quê? Amizade, amor fraterno. Então, quando vocês ouvirem falar em filos, vocês estão ouvindo aquela ideia de amizade, de amor fraterno, tá bom? Sofos ou Sofia quer dizer o quê? Sabedoria. Olha, quem tem o nome Sofia aí sabe que o seu nome significa sabedoria. E o filósofo, então, é aquele o quê? Que ama a sabedoria. O filósofo é aquele que tem amizade pelo saber. O filósofo é aquele que deseja saber. É essa a ideia, tá bom? Filos, sofos. Eu sou um filos, sofos, eu sou um amigo do saber, diferente do sábio, porque a ideia do sábio é que pela sua capacidade racional, meditativa, sabe tudo, conhece tudo, é essa a ideia que nós temos de um sábio, é a ideia que se tinha de um sábio na época, né? E aí o que acontece? Eu não sou sábio, eu não sei tudo, não é? Eu estou em busca constante desse conhecimento, por isso que eu sou um filósofo, eu sou um amigo, né? Eu sou um amante, eu tenho amor à sabedoria. Filos, sofos, filósofo, tá bom? Então, filósofos, venham comigo porque nós vamos conversar agora sobre o pensamento filosófico, tá bom? Já entendemos o conceito de filosofia e agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse pensamento filosófico. Olha só, gente, o pensamento filosófico, ele
ele acontece quando nós somos tirados do lugar comum, tá? Eu estou o tempo todo ali e de repente eu tenho que fazer algo diferente. Aí eu sou tirado desse lugar comum, né? Eu saio daquela minha zona de conforto. Então, essa é a ideia do pensamento filosófico. É como se, no dia a dia, nós vivêssemos no automático, sem pensar muito naquilo que fazemos, naquilo que acontece à nossa volta. Aí, de repente, né, alguma coisa nos chama a atenção, tá? De repente, o que diz aí? Olha só, alguma coisa está estranha. Então, quando acontece isso, nós somos chamados a esse pensamento filosófico. É aquela ideia de, muitas vezes, eu estou ali no automático, na minha vida, no dia a dia, estudando, trabalhando, cuidando da família, indo para a igreja, indo com os amigos, e de repente acontece uma tragédia. Vamos lá, vou ser bem radical aqui. Morre alguém da família. Aí eu paro, né? Eu percebo o quê? Que a vida tem um fim. Muitas vezes a gente não trabalha, não gosta muito dessa ideia de pensar na morte, mas a vida tem um fim. E o que eu fiz na minha vida em tudo isso daí? Não é? E agora? E muitas vezes, quando a gente perde alguém extremamente importante na nossa existência, no nosso processo de existir, é esse momento aí que vem aquela parada e aquela angústia. E a partir dessa angústia eu começo a fazer as reflexões dessa existência. Tá bom, então? Então, o pensamento filosófico é mais ou menos nesse sentido. Pensar, no sentido filosófico, não é algo comum, tá? É um acontecimento raro e que produz o quê? Transformações em nossa vida. Por isso que a gente fala, pensar é fácil, qualquer um pensa, mas pensar de maneira filosófica, percebendo essas transformações que acontecem aí, é raro. E quando nós pensamos desse jeito, nós já não somos mais os mesmos, nós mudamos. Tá entendido isso daí? Né? Tá vendo a importância do pensar? Porque fazer de qualquer jeito todo mundo faz, né? A ideia do comum todo mundo faz, mas fazer algo diferente, entender o conceito da coisa, né? Pensar filosoficamente, isso muda. Por isso que, dentro do pensamento filosófico, a gente diz que a filosofia, ela faz o quê? Ela se propõe a induzir o ato de pensar, originando novas formas de ver o mundo. Então, ela permite essa atitude de interrogar-se à medida que se dirige ao próprio pensamento, se efetivando enquanto reflexão. E foi por meio desse pensamento que o ser humano transformou a si mesmo e ao mundo. Por isso que vocês vão ver aí agora, né, a gente vai voltar aí novamente à ideia da filosofia e do filósofo, e vocês vão ver que a filosofia ela é o quê? É um amor pela sabedoria. Ela não é a sabedoria, mas sim uma relação com o saber, que implica o quê? Um movimento de construção e de busca da sabedoria. Tá aí a ideia, tá? Tá aí a ideia. É por isso que existe a filosofia, dentro da filosofia nós falamos desse pensamento conceitual. Eu vou atrás do conceito dessas coisas. Por isso que a filosofia tem umas características bem interessantes. Vamos entender essas características? Olhem só aqui. Quando nós falamos de características da filosofia, a gente fala de quem? Do diálogo. Que a filosofia ela possibilita esse diálogo. A filosofia ela promove o pensamento crítico. A filosofia ela desenvolve conceitos a partir da sua essência. A filosofia ela problematiza questões. Lembra daquela imagem do 6 e do 9 lá? De um lado, eu olho, é o 6, do outro lado, eu olho, é o 9, mas a filosofia ela possibilita, né, esse diálogo e esse debate, um debate gostoso, não é um debate agora que nós vamos ser inimigos um do outro porque pensamos diferentes e estamos em lados diferentes. Não é isso, tá? A filosofia ela te permite a esse diálogo e é por isso que a gente diz que dentro desse pensamento conceitual e das suas características, a filosofia ela é o quê? Radical.
Por que ela é radical? Porque ela vai até a raiz do problema. Ela não fica no achismo. Ah, eu acho. Não, a filosofia não é achismo. Ela não é axiologia. Ela é filosofia. Ela vai em busca de uma realidade além das questões imediatas. Por isso que, além de radical, ela é rigorosa. Rigorosa por quê? Porque ela pensa sistematicamente. Ela busca o quê? Um rigor nos seus conceitos. Não é conceito de qualquer jeito, porque senão é opinião. Tá? E ela é de conjunto. Por que ela é de conjunto? Porque ela faz uma reflexão contextualizada. Ela não faz uma reflexão de qualquer jeito, né? Ela não faz uma reflexão aonde a gente faz ali, como diriam os antigos, né? No popular, sem eira nem beira. Não, eu contextualizo aquilo que eu estou pensando. Né? Por isso que fala, quando você tem esse pensamento conceitual, quando você fala, param para lhe escutar. Por quê? Porque sabe que você tem condições e capacidade de explicar aquele assunto. Tá? Então a filosofia, ela não é um conhecimento teórico, puramente teórico, mas ela nos leva a pensar o quê? O mundo, a vida, a política, a cultura, a religião, as relações sociais, tudo isso daí. Então ela induz o quê? A nos posicionarmos diante de tudo isso. E esse posicionamento nos faz transformar o pensamento e o mundo. Olha só quanta coisa legal, não é? Olha só quanta coisa legal. Olha só o que a filosofia pode fazer. Por isso que muitas vezes o filósofo ele é perigoso, não é? Porque ele nos convida a essa constante pensar, a essa constante reflexão. E que é interessante, ele se torna perigoso por quê? Porque ele nos faz perceber, não é? Que muitas vezes nós estamos vivendo uma existência inautêntica. É por isso que a angústia ela é importante. Mas olha só, diante de tudo isso que eu falei eu falei do conceito da filosofia, né? Eu falei da importância do pensamento filosófico, do pensamento conceitual, e eu dizia lá no início da aula que eu ia explicar um pouquinho para vocês a diferença entre filosofia e opinião. Não foi que eu falei para vocês? Então, vamos entender um pouquinho o que era essa opinião e o que era essa filosofia. É a mesma coisa? A gente vai perceber que não. E, infelizmente, no nosso mundo de hoje, muitas vezes a gente fica muito aqui, olha, no campo da opinião, principalmente aonde? Nas redes sociais. Não é verdade? Vem alguém ali que não tem conceito nenhum da coisa, embasamento nenhum da coisa e coloca lá e a gente acaba muitas vezes aceitando como verdade. A filosofia, ela nos leva a esse questionamento. Porque a opinião, ela é o quê? A opinião, vamos ver aqui, ela é um pensamento subjetivo, uma ideia vaga sobre a realidade. Não tem fundamento, que na maioria das vezes nem pode ser explicado. Eu dou minha opinião e jogo lá e pronto. Olha os fake news aí. Olha os fake news da vida, né? A filosofia não. A filosofia, diferentemente, ela é o quê? É uma prática da elaboração própria de ideias. Né? Eu vou praticando a elaboração dessas ideias, eu vou conceituando a coisa, entendeu? Não é algo vago, é algo que realmente tem o quê? Uma elaboração, tem uma radicalidade. Porque se a gente for analisar a opinião, o que é então? Ela não é uma reflexão filosófica, tá? Um conteúdo, ela é um conteúdo, sim, que pode nos levar a filosofar. Ah, pessoal, então quer dizer que a opinião pode levar a um pensamento filosófico? A um pensamento conceitual? Claro que pode. Claro que pode. Mas ela não é uma reflexão filosófica, porque ela está muito vaga ali ainda. Ela precisa de um embasamento maior, de uma radicalidade, né? De algo de conjunto. Porque a filosofia, a gente vai ver lá, né, que a filosofia ela vai partir daqui, olha, dessa opinião. Tá? A filosofia ela parte da opinião, mas ela recusa essa opinião como verdade. E ela vai o quê? Além dessa opinião. Além desse processo de simplesmente eu acho que é assim. Tá?
se nós formos analisar a questão da opinião, ela vem da onde? Ela vem do doxa. Então, olha um conceito interessante aqui já, né? O doxa. Ah, você está usando simplesmente um doxa, ou seja, você está usando uma opinião, isso é um doxa, isso é uma opinião, que está fundamentada onde? Nas sensações. Tem uma falsa consciência de si mesmo, julgando-se correta. O fake news não é isso? Né? Quando aparece aquele monte de fake news para nos atrapalhar, né? Para nos enganar, não é assim? Julga-se correto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. É só um doxa, tá? Está fundamentado ali nas sensações, é uma falsa consciência da coisa, tá? A filosofia não. A filosofia é o quê? É o estudo que visa o quê? Compreender a realidade absoluta, os fundamentos dos valores humanos, o sentido da existência. Essa é a filosofia. Eu vou em busca do quê? Do sentido desse meu existir, tá? É por isso que quando vem Platão fala para nós o quê? Ele fala que esse mundo é um engano, é um falseamento. Olha só a ideia de Platão. Lembra que Platão, vocês vão estudar isso daí também, vocês vão ver que Platão trabalha a ideia de dois mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível. Ele diz que a opinião está nesse mundo sensível aqui. É um falseamento. Por quê? Porque a filosofia, ela vai buscar o quê? Atingir o conhecimento. Então, isso implica o quê? Converter o sensível, as sensações, aquilo que eu olho, que eu vejo, que eu toco, em algo que inteligível, ou seja, eu vou despertar, eu vou reviver, eu vou relembrar esse conhecimento que eu tinha esquecido. Olha só que legal. Então eu vou além, é radicalidade nesse sentido aí, tá? É buscar além daquilo que eu estou vendo, tá aqui. Opa, além disso, o que é? Daí a importância de, ao ver uma notícia, ao ler algo, né, tentar tirar o quê? Né? Essa venda que está aqui na frente, para ir além daquilo, tá bom? Então, gente, vamos fazer o seguinte, fique ligado aí, porque olha só, existem perguntas sobre as quais a reflexão filosófica se volta. O porquê, o quê e o para quê, tá? Então, a filosofia está sempre voltada para isso. As perguntinhas são fundamentais para o processo do filosofar. Por que pensamos o que pensamos? Dizemos o que dizemos e fazemos o que fazemos. Já pararam para pensar isso daí? O que queremos pensar quando pensamos? O que queremos dizer quando falamos? O que queremos fazer quando agimos? Para que pensamos o que pensamos, dizemos o que dizemos e fazemos o que fazemos. Resumindo tudo, né? Fique ligado aí. O que é pensar? O que é falar? O que é agir? Olha só, gente, que interessante, não é? Então, essa é a ideia do pensamento filosófico, essa é a ideia do pensamento conceitual. O porquê, o para quê, o que, né? Por que fazemos, né? O que? Qual é a ideia? O que é o conceito disso? O que significa isso? Então, é buscar esse conceito, é buscar essa radicalidade. Volto a dizer, todos pensamos, temos essa capacidade de pensar, né? Mas pensar conceitualmente é para poucos, não é para todos. É possível pensar conceitualmente todos? Sim, é possível. Mas para isso tem que ir além daquele simplesmente mundinho que nós vivemos aqui, né? Sair das amarras, falar aquilo que Platão fala, sair da caverna, né? Sair da nossa zona de conforto e buscar esse conhecimento maior. Sair da opinião, sair do doxa e buscar o conceito, né? Entender o conceito da coisa. Perfeito, então? Eu espero que tenham gostado, que tenham conseguido acompanhar a nossa aula, né, de filosofia, onde nós entendemos o conceito de filosofia. É isso aí, pessoal. Até a próxima.